Ele não é um cidadão de segunda categoria. Uhum. Ele faz parte do bem comum. Então, ninguém tem o direito de dizer, ó, você é ateu, então você não pode falar nada sobre isso. Ah, você é de tradição judaica ou islâmica ou evangélica, então você fica quieto porque nós que não temos religião nenhuma somos superiores e nós podemos falar desse assunto. Quem disse isso? Uhum. Quem lhe deu o direito de estar acima dos outros e dizer quem pode ou não pode ficar calado? Uhum. Então, claro que a pessoa deve fazer isso e deve fazer isso de uma maneira coerente com os seus princípios, com as suas ideias e de maneira equilibrada. Então, esse é um ponto importante. A segunda coisa é que se a gente quiser fazer política como cristão, a gente precisa ler a Bíblia. Então, precisa ver qual que é a proposta bíblica a respeito de política. Muita gente religiosa faz uma política diferente da Bíblia. Uhum. Por exemplo, eu preciso de um favor aqui na minha igreja. Então, eu queria que tivesse um ponto de ônibus aqui na frente, queria não sei o quê. Então, eu uso aquele caminho de clientelismo. Eu vou votar no fulano porque ele vai trazer alguma vantagem para mim. Esse caminho não é o caminho correto. Eu preciso pensar no bem comum. Sim. Em que medida esse ou aquele governo vai beneficiar a população a partir de princípios de justiça e de bem-estar para a sociedade. Uhum. A terceira coisa, ainda que os cristãos devam ter posicionamento político, e até é bom que alguns de fato entrem como candidatos da política, no meu entender, não se deve atrelar uma igreja política. Uhum. E nem um ministro religioso. Então, por exemplo, eu, Luiz Saião, pastor de igreja e professor de teologia, não serei candidato a nada. Uhum. E se eu for, eu tenho que deixar essa posição para que eu não use o elemento sagrado como elemento de manipulação a favor dos meus votos. Uhum. Então eu acho que é o seguinte, você vai fazer um negócio, eu tenho um amigo meu muito interessante, alguém convidou ele para envolver um cargo político, e ele é pastor de uma igreja expressiva, ele disse, eu não posso descer de posto, eu estou fazendo uma coisa muito mais importante, então para simplesmente ser um candidato tal, eu teria que deixar o que eu faço, que é bem mais importante do que esse pequeno cargo aí. Então, na minha opinião, a pessoa deve servir a Deus dentro da área dela. Como, por exemplo, se eu for ser um cientista ligado à universidade, eu tenho um ministério como cristão lá. Uhum. Agora, eu preciso ver, não dá para ser 24 horas por dia cientista e ser pastor ao mesmo tempo. Então, as vocações são distintas. E, na minha opinião, a gente tem que olhar a política do ponto de vista bíblico para sempre ser sal da terra e luz do mundo. Por isso eu desaconselho uma postura política radical onde você fecha com um partido, um indivíduo ou uma proposta, porque amanhã, mais cedo ou mais tarde, você vai se dar mal. Uhum. Por exemplo, a gente conhece isso na política brasileira e fora da política brasileira. 2 indivíduos eram antagônicos, brigando, falando... E agora estão lá se abraçando. De repente, o sujeito está junto com o outro, falando, pera, mas qual era a proposta mesmo que um defendia, que o outro não defendia? Não, peraí, mas eu estava, né? Não estou entendendo mais nada. Tem um autor francês muito sóbrio, chamado Jacques Ellul, que escreveu nessa área. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que, num certo sentido, o verdadeiro cristão, ele se coloca contra todo o governo. A partir do quê? A partir dos princípios bíblicos, para que ele sempre tenha a voz de verdadeira autoridade para criticar o erro, a injustiça, a maldade a partir do fato que ele é sal da terra e luz do mundo. Qual que é o problema? Se eu fecho com o indivíduo X, e aí esse indivíduo começa a fazer coisas injustas, eu não posso falar mal dele, porque nós já fechamos, ele faz parte, de repente ele é até da minha igreja, então você fica vendido e a sua legitimidade desaparece. Então, nesse sentido, como gente da tradição batista, a gente sempre diz, olha, política e igreja propriamente dita não podem estar tão juntos assim, porque foi isso que aconteceu no nazismo. Foi isso que aconteceu em grande parte da história, quando a religião, que é dominada pelo Estado, você viu o que está acontecendo na Rússia agora. Então o clero russo está apoiando o que está acontecendo, porque eles estão ligados. A gente perde a voz profética. Então essa separação ela é sábia.
Mas a gente tem que ser responsável, votar com consciência, rejeitar aquilo que a gente percebe que entra em conflito com os valores da parte de Deus, ser responsável, mas com sabedoria, tato, bom senso e isenção. Uhum. Muito bem, muito bem. É um conselho para todos nós, né? Nesse ano, para a gente realmente agir com sabedoria, com discernimento, não ir, né, no embalo de todo mundo, né? Eu acho que tem muita revelação para tudo, mas a gente, se não tiver o pé no chão, a gente acha que tudo é revelação e não é bem assim, Acaba se complicando. né? Qual o principal conselho que você daria aos jovens de hoje? Que às vezes não tem tanta presença, né, de Deus, não enxerga a presença de Deus nos seus dias, estão sendo levados por ídolos, né, como a gente comentou, e precisam realmente, talvez, não se envergonhar do evangelho, aqueles que já tiveram um encontro, porque para o jovem ele é muito mais, eu acho que criticado, ele está num momento de estar formando a sua personalidade, né? Eu diria em primeiro lugar o seguinte, que se a gente é criticado é porque está incomodando. Ninguém empreende qualquer briga por uma coisa que não vale nada. Então é o seguinte, cara, não tem ninguém, nem que chegue perto da pessoa de Jesus. Se tem um cara, né, que uma pessoa que mais impactou a história humana e que, digamos assim, na sua juventude, ele tinha só 30 anos, ele fez um negócio tudo diferente. Ele foi para a beira de um lago, pegou uma dúzia de gente comum, não teve apoio religioso, nem político, nem financeiro, e ninguém supera a Jesus em impacto de transformação da história do planeta. Então, por que eu vou perder meu tempo estudando gente que é muito mais meia boca e que não tem nada a apresentar? Isso é tão sério que, olha só, os comunistas radicais, quando tentaram implantar o modelo comunista de funcionamento, eles foram estudar o Novo Testamento. Sabe por quê? Eles falaram assim, nunca houve um movimento que deu tão certo. Qual era o segredo desses caras? Eles jogaram fora a teologia, jogaram fora os elementos e falaram, o método deles deve ser uma coisa única. Então é o seguinte, moda, proposta filosófica, sociológica, A, B ou C, daqui a 10 anos mudou tudo, virou. Cadê a galera de Woodstock? Cadê os hippies que depois viraram yuppies? Quer dizer, esse negócio, a geração, né, Z, X, Y, tudo que a gente coloca, passou um pouquinho de tempo, já muda tudo, fica velho e não vale mais. Então, se tem alguém que inspira em todas as áreas, olha, presta atenção, a Bíblia não é só um livro de religião, é um livro para a vida. Ninguém supera Jesus, Jesus é o cara, então se ligue nele e vá a fundo, porque não há caminho mais sábio, inteligente, estratégico e espiritual para a sua vida. Qual o caminho para se chegar mais próximo de Deus, de Jesus? O caminho mais próximo para chegar a Deus, de Jesus, eu ouvi uma palavra só, que Deus diz desde o começo. A palavra mais importante que você vê em todo o Antigo Testamento é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que é ouve, ouça, ó Israel. O mundo, Karina, é construído pelas palavras. Deus criou o mundo falando. Jesus é o verbo da vida, ele é o Logos. Então a gente só tem um caminho que é possível seguir, que é ouvir. Ouvir é extraordinário. Por quê? Porque quando você passa a ouvir, você deixa de ser doido. Porque o doido nunca ouve ninguém. Ele atropela o discurso do outro e fala na frente, porque ele não tem o que aprender. Quem ouve é humilde. Quem ouve aprende. E quem ouve questiona a si mesmo para poder realinhar a sua vida e ir na direção certa. Então, ouça o que Deus tem a dizer, abra o seu coração e apresente a sua vida. A sua vida com a sua mente, com o seu coração e com as suas mãos para servir. Deus abençoe a sua vida nessa atitude. Amém, amém. Se Jesus estivesse na sua frente agora,
Ele está aqui, né? Amém. O que você falaria para ele? Qual seriam as tuas falas de gratidão, o que você gostaria de falar agora a ele? Olha, agora você me pegou, viu?